Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já se inscreva no canal e compartilhe. Vamos espalhar conhecimento. Bom, pessoal, estarei corrigindo a prova que foi aplicada na cidade de Hortolândia, tá bom? No período da manhã. É uma prova de nível médio. E, para quem vai prestar a prova tanto de Hortolândia quanto de Salto, fique de olho nessa correção, nessa prova, tá bom? Por quê? Porque essa banca adora colocar questões bem parecidas, tá certo? Então, vamos anunciar. Bom, aqui eu tenho um texto que eu já li. E esse texto, ele fala do manual de instruções da lavadora. Sempre que é manual de instrução, receita de bolo, receita, coisas do tipo, é sempre um texto injuntivo, tá? Tem um nome estranho, mas é injuntivo, certo? Os outros tipos eu vou deixar na descrição, que eu acho bem mais fácil porque tem exemplos, tá? Mas a banca costuma cobrar, já caiu em duas provas, então fica de olho, tá bom? Bom, e vamos ao verbo. O verbo cai praticamente em todas as provas. Em qual modo verbal está o verbo destacado providencie? Providencie é um pedido ou uma ordem, tá? Sempre que é um pedido ou uma ordem, o modo é imperativo, tá bom? Mas verbo eu vou deixar na descrição também, mas tem que saber tudo, tá? Verbo cai demais. Assinale a alternativa com a classificação correta do sujeito do verbo destacado tenha. Bom, vamos lá então. Estamos aqui, essa frase, ó. Caso o local de instalação não tenha as condições adequadas. Bom, vou parar de ler aqui, né? Tá bom. Bom, aqui eu só tenho um sujeito. Então, como eu só tenho um sujeito, então com certeza é sujeito simples. Quando que ele seria um sujeito composto? Quando se eu tivesse dois núcleos. Por exemplo, Bruno e Letícia comeram churrasco. Tá vendo que eu tenho Bruno? Tá vendo que eu tenho Letícia? Tá? Dois núcleos, então é composto. Quando que ele é indeterminado? Ele é determinado quando ele está na terceira pessoa do plural ou quando eu utilizo frases assim como, por exemplo, precisa-se de tradutor, tá? Então, isso aí é indeterminado. Um exemplo também é roubaram a minha casa. Quem que roubou? Não sei. Então, tá? Lembrando que eu também tenho sujeito oculto, tá? Então vocês precisam dar uma estudada. E aqui eu tenho oração sem sujeito, né? Então, oração sem sujeito geralmente é quando tem expressões como fé ou fenômenos da natureza, como, por exemplo, choveu ontem, nevou hoje, ou o verbo haver, ou faz. Exemplo, faz 10 anos. Há 10 anos se aconteceu alguma coisa. Entendeu? Frase desse tipo, sempre oração sem sujeito. Então vamos lá. 4. Marque a alternativa que classifique corretamente a figura de linguagem utilizada na frase abaixo. Então vamos lá. O rei das selvas rugiu intensamente essa manhã. Bom, aqui é antonomásia, tá bom? Por quê? Com essa figura de linguagem aqui, a gente sempre utiliza, teoricamente, um apelido. Então, rei das selvas faz referência ao leão, tá? Outros exemplos é a cidade maravilhosa, fazendo uma referência ao Rio de Janeiro. Sampa choveu, fazendo... vamos colocar melhor, ó. Em Sampa choveu. Ou seja, em São Paulo choveu. O rei do futebol comprou um carro, fazendo referência, no caso aí, o Pelé, que também é um apelido, né? no exemplo. Bom, pleonasmo. Pleonasmo é quando eu falo duas vezes a mesma coisa. Como, por exemplo, entrei para dentro. A gente só consegue entrar para dentro. Vi com meus próprios olhos. A gente só consegue ver com os próprios olhos. E antítese? Antítese é quando você coloca duas palavras opostas, ou seja, contrárias, na mesma frase. Exemplo, o bem e o mal vivem dentro de você. Tá vendo? Bem e mal são opostas, tá bom? Bom, catacrese. Bom, catacrese é quando eu falo
eu uso expressões, tá, que não tem uma referência. Exemplo, vamos no exemplo que é bem melhor. Por exemplo, o pé da mesa. Pé é uma parte humana, certo? Mas a gente fala o pé da mesa. A gente fala o céu da boca. Então, o céu é lá em cima, mas mesmo assim a gente usa a expressão céu da boca. Asa da xícara. Né? A xícara não tem asa, não é uma ave. Mas eu acho que deu para entender essa parte, né? Figura de linguagem está caindo em todas as provas também, assim como a parte de verbo. Então, toma um pouco de cuidado, tá? Então, vamos lá. Na frase abaixo, qual a classificação do predicado? Então, vamos lá. O garoto está cansado. Tá certo. Então, eu vou analisar alternativa por alternativa para ficar melhor. Então, quando que ele é predicado verbal? Predicado verbal é quando eu não uso um verbo de ligação, tá? Quando que eu não uso um verbo de ligação? Quais são essas questões? Todos os verbos de ligação eu vou deixar na descrição, tá? Primeira coisa. Verbo de ligação principal é e está. Tem outros? Tem. Por isso que eu vou deixar na descrição. Então, vamos lá. Predicado verbal. O trem chegou. Então, predicado verbal. O trem chegou na estação. Predicado verbo nominal. Porque eu tenho uma referência ao verbo e também tenho uma referência ao trem. Tá vendo? Bom, e aqui, quando que eu uso o predicado nominal? Quando eu uso o verbo de ligação. Tá? Está é um verbo de ligação. Nesse canal eu sempre uso o exemplo. Letícia está bonita. Tá vendo? Aqui o garoto está cansado. Faz uma referência ao garoto. Como faz uma referência ao garoto, então é predicado nominal. Continuando aqui. Qual a função do que utilizado na frase abaixo? Essa comida é mais agradável do que aquela. Bom, primeiro vamos riscar esse interrogativo que não tem nada a ver. Advérbio é que dá uma característica ao verbo, né? Eu amo muito. O muito é um advérbio de intensidade. Por quê? Porque ele está aumentando a quantidade que a pessoa ama. Então, amo muito. Esse é o advérbio. Bom, pronome a gente tem vários, né? Tem pronome demonstrativo, indefinido, tem vários tipos de pronome. Então, nem vou entrar muito em detalhe. Tá? Vou deixar o link na descrição também de pronome. Tem um monte de coisa para vocês estudarem. E conjunção é que faz a interligação entre as frases, tá? E nesse caso aqui, ela é uma subordinada comparativa, tá? Então, eu sempre digo, estuda coordenada e estuda subordinada. Também vou deixar o link na descrição com várias conjunções para vocês entenderem / decorarem, tá certo? Então, como eu já respondi, é uma conjunção, tá certo? Bom, e aqui? Aqui é uma coordenada. Oração coordenada. Bom, estudei muito, logo irei bem na prova, tá? Pela conjunção e pelo sentido, a gente consegue entender que ela é conclusiva. Tá? Eu não vou explicar os outros, porque é mais fácil você ver o link na descrição, porque a gente tem muita coordenada e muita subordinada, tá? Então é meio complicadinho aí. Bom, vamos a 8. Assinale a alternativa em que há um erro de grafia. Bom, isso aqui eu vou resolver rapidinho, porque é isso aqui. Isso aqui é ortografia, então tá de boas. Bom, marque a alternativa em que contenha a função correta do C. Bom, essa questão de partícula integrante, partícula passivadora e tal, é um negocinho mais complexo de vocês entenderem, por isso que eu vou deixar um vídeo embaixo, tá? De outra pessoa explicando, não sou eu, tá? Porque eu não tive tempo de fazer um vídeo sobre isso. Mas a resposta dessa 9 aqui eu já digo que é pronome reflexivo, tá? Porque ela está se penteando. Quem que está fazendo o ato? Ela mesma, não é? Então, ela está se penteando. Só que tem muita coisa por trás disso, tem muitos outros exemplos. Então, por isso, veja o vídeo que eu vou deixar na descrição, que nem é meu, hein? Bom, assinale o par de palavras antônimas. Palavra antônima é palavras opostas, tá bom? Assim como sinônimas são palavras semelhantes. Então, a resposta aqui é dignidade e indecoro, tá? 11.
Marque a opinião que contém a frase cujas palavras estão escritas corretamente. Bom, isso aqui não tem nem muito o que corrigir, né? Porque isso aqui é só o que está escrito certo. Então, tá tranquilo, tá bom? Então, acho que eu terminei essa primeira página inteirinha aqui. Tá vendo? O vídeo ficou um pouco longo, tá certo? Mas é que eu tô tentando terminar essa prova rápido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Vocês querem alguma ordem, alguma ordem para resolver questões, coisas do tipo, dúvida com gabarito, tá? Comenta aí embaixo que eu respondo todos os comentários. Eu tô demorando um pouquinho para responder porque tem muito comentário, mas eu respondo, tá certo? Então é isso. Até mais. Boa prova!